Glorificamos a Deus, irmãos, por esse momento único, né? Que nós estamos aqui pela primeira vez por recomendação. É uma honra, pastor Manuel, Deus abençoe a tua vida, a vida da esposa, os demais obreiros, né? Que estão de toda a igreja. Para nós é uma honra muito grande. Eu sempre falo assim para o pastor Tiago e a missionária Fernanda, que o tempo meu da itinerância já foi. Já foi, agora é a vez deles, né? Foram 26 anos na itinerância e agora são 4 no pastorado. E na verdade o pastorado é totalmente diferente, de verdade, totalmente diferente. Mas eu creio que nessa noite é uma noite que nós nos alegramos muito. Sabe por quê? Eu louvo ao nome de Jesus, porque esse ato memorial da Santa Ceia, eu sempre digo assim, que esta mesa aqui, não é verdade? Ela vai reunir todos na presença do Senhor. Diante desta mesa não há placa, não há denominações, não há eu sou da igreja tal, não. Aqui nós somos um povo, uma igreja, aleluia, que foi comprado pelo poder do sangue de Jesus, né? Graças a Deus. Eu quero nessa noite abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, por ser um culto de Santa Ceia, uma coisa linda, eu louvo ao nome de Jesus, porque esse momento, talvez você olha toda a Santa Ceia, os obreiros, diáconos vêm nos servir, mas haverá um dia que tudo isso vai terminar. Na verdade, a Bíblia diz assim, que quem vai nos servir naquele grande dia é o Senhor Jesus. Você já parou para imaginar? Você parou para imaginar? Uma mesa dessa é uma alegria tão grande, um culto desse é uma alegria tão grande, na verdade. Quantas lutas, quantos problemas quiseram nos parar durante o mês, né, para nós não chegarmos até esse ato memorial que é a Santa Ceia. Mas você chegou, você lutou, você é um vencedor, você é um guerreiro, uma guerreira, e está aqui então para fazer parte dessa grande mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 42 e 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que diz assim a palavra do Senhor: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Amém? Somente esses 2 versículos, meus irmãos. Nós estamos diante de uma palavra tão poderosa, tão única e tão fiel, que é a palavra de Jesus. Eu louvo ao nome do Senhor, porque já se passaram milênios, mas essa palavra continua em ação, porque a palavra ela é viva, a palavra ela é suficiente, poderosa para realizar o milagre na vida daquele que precisa e veio buscar. E quando nós olhamos para esse texto, logo no primeiro livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui uma igreja que está começando a andar. Nós temos aqui a incumbência, ou melhor, a responsabilidade dos discípulos, que eles permaneceram, aqueles homens que permaneceram com Jesus durante 3 anos e meio. Na verdade, quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, e Lucas também registra, quando Jesus ele passa uma noite toda, ele passa a noite toda em oração, porque no outro dia ele ia ter, na verdade, uma grande responsabilidade de escolher aqueles que seriam os 12 discípulos para o seguir e para dar início à igreja na terra depois da sua ascensão ao céu. E nós vemos que Jesus, quando ele desce do monte, ali a multidão está à beira do mar, esperando os milagres da vida de Jesus. E de repente Jesus, quando ele olha, no meio daquela multidão, Jesus ele vai escolher aqueles 12 homens. E eu acho interessante que esses 12 homens não eram os 12 melhores de Israel, não eram os 12 homens melhores da região da Galileia, não.
O melhor de todos era Judas, para você ter uma ideia qual era o perfil desses apóstolos, desses discípulos. Mas só que na verdade Jesus, ele é especialista em pegar as pessoas que na verdade, aqueles que não dão nada para eles, quando vêm para a presença do Senhor, o Senhor transforma, o Senhor lava, o Senhor perdoa, e o Senhor faz deles grandes homens e mulheres do Senhor. Quando eu vejo a multidão naquele momento olhando a escolha, Jesus escolhendo a dedo aqueles discípulos, eu tenho plena convicção que alguns murmuraram. Quem sabe algum deles poderia dizer: pastor Manuel, poderia ser eu nessa escolha, mas Jesus não escolheu quem quer. Jesus na verdade escolheu aqueles que tinham a vocação para o ministério no início da igreja. E Jesus então, quando escolhe aqueles 12 homens, na verdade alguém poderia olhar e dizer assim: agora eles vão na verdade andar sobre a bênção. E não é verdade, porque Jesus ele tinha aproximadamente 3 anos e meio para, aleluia, ensinar aqueles homens. Ele tinha 3 anos e meio aproximadamente para instruir aqueles homens que como eles iriam fazer ou dar continuidade no ministério da igreja na terra. A ponto que quando Jesus ele depara com algumas situações difíceis, nós vemos que Jesus em todo o seu ministério, ele vai falar para os discípulos. Ele nunca deixou os discípulos sem saber, ele nunca deixou os discípulos, aleluia, navegando ao vento. Não, Jesus sempre deixou um alerta para eles: olha, o filho do homem vai ser traído. O discurso de Jesus no meio deles era esse: o filho do homem vai ser traído. Mas só que tem um porém: vocês não ficarão órfãos, disse Jesus. Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. Ele estava dizendo da seguinte maneira: eu vos escolhi para ser vencedor, eu vos escolhi para não vos deixar sozinho. Vai chegar um momento, essa era a expressão que Jesus estava dando para aqueles homens que o seguiam, aqueles homens que deixaram as suas famílias, deixaram tudo, as suas profissões para seguir o Mestre. E foram 3 anos de aprendizado, 3 anos sentado na cadeira. E algo que me chama muito a atenção: Jesus não se preocupava durante essa escola de 3 anos e meio se os discípulos jejuavam ou se eles oravam. Jesus não se preocupava com isso. O que Jesus queria saber e estava interessado se realmente eles estavam ligados na aula, se eles estavam realmente observando tudo que Jesus estava falando. E Pedro, daqueles 12, Pedro era o mais afoito, Pedro era o mais para frente, Pedro era aquele que queria defender o ministério de Jesus na força, no braço, na espada, a ponto que uma certa ocasião Jesus ele vai dizer que ele seria entregue à morte de cruz, não é? Mas de repente Pedro ele é tomado por uma voz maligna, e de repente Pedro levanta a voz e diz: não, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não vai fazer isso, não vai acontecer isso, algo com o Senhor. Jesus volta para trás, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E a Bíblia diz assim, que ele veio realmente cumprir a vontade de Deus, que era o que? Pregar o reino de Deus aos corações. Ele veio morrer numa cruz, mas só que a cruz ela ficou vazia, porque a cruz não suportou a graça do nosso Deus. Aí alguém poderia dizer: vamos colocá-lo em uma sepultura. A sepultura também não o deteve. A sepultura, porque ao 3º dia ele ressuscitou com grande poder e glória para a majestade. Então nessa noite não há motivo de você ficar triste, é motivo de você dizer assim: se ele morreu e se ele ressuscitou, então há esperança para a minha vida. Se ele morreu e ele ressuscitou, então é por causa disso que a sua palavra ela é poderosa em o nosso meio. E Jesus então ele sempre foi advertindo: o filho do homem vai ser entregue. E eles não aceitavam isso até o dia que aconteceu. E a Bíblia diz que quando foi a última ceia, eu fico imaginando a última ceia do nosso Senhor, quando ele olha no livro de Lucas, capítulo de número 22, ele olha para Pedro e também João e diz assim: vai até a cidade de Jerusalém e vai lá e prepara o ambiente, prepara o cenáculo. Mas só que eles não sabiam onde era.
E Jerusalém estava em festa, eram milhares de pessoas que ali estavam. Mas Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão entrar na cidade, vocês vão observar que vai haver um homem com um cântaro na cabeça. Pastor, o que tem a ver? Sim, porque a tarefa de carregar o cântaro no tempo de Jesus era das mulheres e não dos homens. E Jesus então ele dá uma dica, ele abre o caminho, ele dá a seta, ele olha e diz assim: vocês vão chegar lá e vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, e você vai dizer a ele, para ele lhe mostrar aonde está o ambiente. E quando eles chegam, realmente acontece, eles encontram aquele homem, e aquele homem os envia até o cenáculo. Oh glória! E quando eles chegam no cenáculo, algo, eu olho na palavra, eu amo os detalhes da palavra, porque quando eles chegam lá, eles não precisam arrumar nada, eles não precisam, não tem um lugar bagunçado, não. Porque a Bíblia diz lá que quando o homem leva os discípulos até o cenáculo já está mobilado, já está em ordem, está tudo preparado. Quando eles chegam naquele ambiente, eles não precisam ficar arrastando para cá, mesa para lá, não, já está tudo em ordem, porque o homem do cântaro já tinha preparado tudo. Eu vou repetir de novo, porque o homem do cântaro tinha preparado tudo. Aí alguém pode dizer: pastor, quem é o homem do cântaro? Jesus mandou. Então Jesus não é. Quem é o homem do cântaro? É algo representativo, a pessoa do Espírito Santo. Eu vou melhorar a mensagem. Antes de Jesus chegar, o Espírito Santo já tinha preparado tudo. O Espírito Santo já tinha deixado tudo em ordem. Eu vou liberar uma palavra profética nesta santa ceia. Talvez nesse percurso de uma ceia para outra, o inimigo quer, aleluia, dentro de nós, ele quer embaralhar, ele quer colocar confusão. Mas nessa noite é noite de você levantar a mão e dizer: obrigado, Espírito Santo, porque eu não cheguei aqui para colocar em ordem, eu cheguei aqui já na ordem. Aleluia! Talvez você vai olhar, o inimigo vai olhar, vai cochichar, vai dizer: você não pode, pode dizer para ele, aqui está tudo em ordem. Porque se ele permitiu eu chegar aqui, já está tudo em ordem. Quando eles chegam, aí eles vão: tudo em ordem. Aí lá chega Jesus. Chega Jesus. Quando Jesus chega, foi a ceia mais linda, a primeira ceia, a última Páscoa de Jesus. Jesus, na verdade, ele já tinha toda a sua vida, ele já tinha passado por mais de 30 Páscoas, era uma Páscoa por ano, e Jesus aos 33 anos, então era mais de 30 Páscoas passando no tempo. Mas algo no coração dele, ele dizia assim: já se vai mais uma Páscoa, mas eu não vejo a hora de chegar a primeira ceia. Porque na Páscoa era derramado o sangue de um cordeiro, e na ceia ele não iria apresentar. Espera aí, eu estava lendo alguns historiadores judeus comentando a respeito da Páscoa judaica, como que funciona, e algo me chamou a atenção, que dentro, quando eles armam, eles montam a mesa da Páscoa, tem que haver ervas amargas, tem que haver o pão asmo, tem que haver a carne do cordeiro assada. Mas só que algo me chamou a atenção, que um deles diz assim, que em cima da mesa havia 4 cálices. Quantos cálices?
um cálice e pão, um cálice e um pão, um cálice e um pão. Quatro cálices e 4 pães. Só que cada cálice representava um personagem na Bíblia. E quando o pai de família, eles iam então comemorar a Páscoa, aquele cálice representava ao pai Abraão, segundo ao filho Isaque, os patriarcas que andaram na presença do Senhor, e o terceiro Israel, ou Jacó, mas o quarto, na Páscoa, eles poderiam tocar nos 3 menos 1, porque no Messias. Isso tudo aconteceu na ceia. Lucas vai registrar. E depois que eles beberam e comeram, o quê? O pão e o cálice de Abraão, o pão e o cálice de Isaque, o pão e o cálice de... E todos eles ficaram assim: Páscoa, participei da Páscoa, última Páscoa, como desejei comer convosco, mas agora arde aqui no meu coração. Aí eu vejo o Messias, e eles atônitos com seus olhos, o que ele vai fazer agora? De repente, depois de ele pegar a coisa, ele pega o cálice do Messias, ele pega o cálice, ele pega o pão, algo que ninguém poderia fazer, ele fez, algo que ninguém poderia realizar, ele realizou. Ele pega o pão, levanta para o alto e diz: graças te dou. Aí ele disse assim: quem comer da minha carne, aleluia, come da minha carne, é o pão. Aí depois, semelhantemente também depois, ele pega o vinho e diz: tomai, isto daqui é o meu sangue. Aí ele estava dizendo: para vocês não vai precisar sacrifício de animais. Vocês a partir de hoje não vai precisar trazer sacrifício de animais, não. A partir de hoje estará dando início a uma nova era, a uma nova dimensão da palavra. Aleluia! Tudo que o diabo não queria aconteceu. Chegou o momento. Ele pega o pão, ele pega o cálice e diz: este é meu corpo, este é meu sangue, comei e bebei. Olha que lindo. Aí ele diz assim: eu desejei muito comer convosco. Foi a primeira ceia e a última. Mas ele tem promessa. Ele está dizendo assim: olha, eu estou esperando aqui no céu. E tem uma mesa preparada. Meu Deus! Eu fico analisando aquela mesa preparada, como é que não é? Sabe por quê? Como que tudo vai ser diferenciado? Talvez você chega num culto de Santa Ceia com a cabeça doendo, com a enfermidade no corpo, talvez com toda a dificuldade, boleto para pagar segunda-feira, e assim vice-versa, não cultua direito. Mas naquele grande dia, lá no céu não haverá nada disso. O nosso corpo será transformado, o teu corpo será transformado, e nós seremos como Ele é. E a Bíblia diz assim, que nós seremos arrebatados num piscar de olhos, e a igreja então terá um destino, o céu, a presença de Deus. Calma aí, que eu vou entrar no texto. Eu não perdi ele não. Aleluia. O salmista diz assim, olha, no salmo: levantai, ó portas abertas, as vossas cabeças,
porque estará entrando o Rei da Glória. Mas só que lá no céu, a cidade também tem muro. E como tem muro, também tem os guardas angelicais. E lá do meio, lá de dentro, saiu uma voz assim: quem é este Senhor dos exércitos? Aí uma voz de fora responde: Ele é o forte e o todo-poderoso. Jesus, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, que ele se esvazia-se de si mesmo, quer dizer, ele deixa a glória, ele deixa a coroa, ele deixa a majestade dele para trás, e ele então entra em nosso lugar, ele se faz homem, ele veio habitar em nosso meio para provar as dores, para provar, aleluia, as calúnias, para provar tudo que nós provamos, ele provou. Aí você pode dizer: pastor, eu estou triste, o teu Jesus também ficou triste. Pastor, alguém está falando de mim, alguém falar do teu Jesus também. Pastor, aleluia, eu não estou conseguindo, eu vou desistir. Fica tranquilo que houve um momento que Jesus queria retroceder, mas houve consolo do céu. Mas só que eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração nessa noite. Quando alguém olha e diz assim: está tudo acabado, aí Jesus fala assim: está começando agora. Mas eu acho que quando eu olho para a palavra em São João 17, a oração sacerdotal de Jesus, eu estou falando de aproximadamente mais de 2000 anos. Jesus de joelho, ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora pela igreja daquele tempo, e ele também ora por você, por nós. Ele diz assim: guarda eles, Pai, livra eles. E quando, para nós entrarmos agora no texto lido, Jesus, ele foi aquele que ele não mudou, ele cumpriu tudo. Ele veio cumprir a palavra do Senhor. A lei, o profeta, os salmos, tudo ele veio cumprir. Mas alguém olhava e dizia assim: quem é ele? Ele é um nazareno. Eu vou te falar algo para você: se ele chegasse em forma corpórea, como Isaías o descreve em 53, você sairia de perto dele. Você não gostaria de se assentar perto dele. Mas só que na verdade o poder de Deus não está na beleza. O poder de Deus está dentro. A graça de Deus, quando o Messias abria a boca, o Nazareno abria a boca, ele não tinha aparência e nem formosura, mas quando ele abria a boca, a palavra saía, o paralítico levantava. Quando ele abria a boca, ele então repreendia e os demônios saíam. Aí ele disse assim: olha, vocês não ficarão órfãos, eu vou para o meu Pai e vou chegar lá e vou, aleluia, falar para ele, rogar ao Pai para que vos envie o outro Consolador. Então eu quero dar uma boa notícia para você aqui nessa noite, aleluia, a presença dele está no céu, mas quem está o representante é igual a ele, o poder é dele, a majestade é dele, e o que ele disser está feito para a glória de Jesus. Mas aí Jesus morre, os discípulos, eles têm uma tristeza, por quê? Porque aquele que era o seu amigo, agora está morto, não tem como, a sepultura, e ó, não sobrou um, diz a Bíblia, somente João e Maria. Mas quando Jesus, ao terceiro dia, bem de manhãzinha, Maria, as Marias, que coisa linda, as Marias vieram até a porta do sepulcro. Abra bem o ouvido e presta atenção nisso, quer ver? Ó.
Quando ela está na porta do sepulcro, a porta está... É gostoso ministrar para a igreja que sabe, né, irmão? O sepulcro, a porta estava, a pedra estava, e ela lá chorando. Quem pegou o corpo do meu mestre? Daqui a pouco chega alguém por trás dela, mas isso daí é proposital, foi de propósito. Ele chega por trás dela e diz assim: mulher, por que choras? O olho cheio de lágrimas. Quando ela olha, você já parou que uma coisa é você chorar de alegria? O choro de alegria você vê sonhos realizados, mas o choro da tristeza, ele é quente e ele aplaca tudo o que está na tua frente. Pastor, me prova, eu vou te provar. Quando você lembra da mulher, a mãe de Ismael, Agar, quando ela estava no deserto, foi mandada embora da casa, a Bíblia diz que ela deixou o filho longe para morrer, e ela agora senta na areia quente do deserto, e está chorando, e o filho chorando. De repente o anjo aparece e diz assim: por que choras? Ele é especialista em dizer por que choras. Ou não chores! De repente ela olhou e falou assim: é porque é o meu filho. Ela contou a história. Aí ele falou assim: olha que lindo. Quando o menino, a voz do menino, não é a tua voz, é a voz do menino. Repita comigo: é a voz do menino. É a voz do menino. Não é a voz da mãe. Não é a voz da mãe. Chegou ao céu. O Senhor ouviu e já mandou socorro para falar contigo. Então ele já deixou bem claro: eu não vim por causa da tua voz, eu vim por causa da voz do menino. Por que Deus faz esses paradoxos? Por que Deus faz essa... Parece que uma está chorando e Deus vai falar com o outro. Ouve, por quê? Porque Agar era escrava, e o menino era da semente de Abraão. E todos aqueles que é da semente de Abraão, ele é livre. Todos aqueles que é da semente de Abraão tem promessa. Eu quero nessa noite ministrar essa palavra para a tua vida. E você levanta a mão. Você não é escravo. Você não é escravo. Você é livre. Você é livre. É livre pelo sangue. É livre pelo cordeiro. É livre. Você é livre. É por isso que muitos querem te prender, porque você é livre. E Deus, você ouve a voz do Senhor porque tu és livre. Olha o que ele diz, São João 8:42: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aí tem um hino da harpa cristã que diz: livre sou, pela graça de Jesus. Somos livres. Você sabe o que é livre? Ser livre é não ter nada que te prenda. Você entra na casa dele. É como um filho na casa do pai. Quando casa, ou até depois que casa, parece que dá uma vergonhinha, né, pastor? Mas quando é solteiro, você chega na casa do pai, você chega na sua casa e pula em cima do sofá, não é verdade? Quando você abre a geladeira, você faz assim com o pé, fecha a geladeira com o pé. Liberdade. Tem água lá, muitos tomam no gargalo. A mãe fala: toma aí, menina, eu vou tomar. Isso está falando de intimidade na casa do pai. Eu só quero que você esclareça algo nessa noite.
que você não está na minha casa. Aleluia! Você não está na casa do pastor Manuel, dos obreiros, não. Nós estamos na casa dele. Você está na casa dele. Aí eu falo, pastor, eu tenho uma vontade de levantar as mãos para cima e dar glória. Então levanta e dá glória. Você é livre. Pastor, eu tenho uma vontade de dar uma rajada de língua estranha. Fala língua estranha. Você está na casa do Pai. Aí Jesus morre. Jesus, quando ele chega lá, agora vamos entrar no texto. Ele chega na sua ascensão, mais aproximadamente 500 irmãos o seguiam. E quando ele estava lá em cima do Monte das Oliveiras, na sua despedida final, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês, a partir de agora, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não saia de lá enquanto vocês não receberem o outro Consolador, porque dentro do cenáculo vocês estão protegidos. Vocês sabem aonde que é o cenáculo que eles receberam o batismo com o Espírito Santo? É o mesmo lugar da ceia. Pastor, que isso? Atos capítulo 4 você vai ver. E eles perseveravam no mesmo lugar, lá no cenáculo, aonde foi a primeira ceia, foi a descida do Espírito Santo. Aonde foi a descida do Espírito Santo, depois que Jesus sobe, eles permaneceram as suas reuniões ali, cada culto. Aí quando Lucas ele vai escrever, Jesus disse assim: até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que vocês se receberem o poder, aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até o confim da terra. Mas primeiro tem que ser cheio, primeiro tem que receber, primeiro tem que ter ele na vida. Oh glória! E quando eles receberam, Jesus diz assim que ele foi subindo e uma nuvem o ocultou, e a partir daquele momento ninguém mais o viu. Demoraram alguns dias. Eu falo, pastor, por que você não fala 10? Porque há uma briga, não é aí? Então eu prefiro não ficar nem com um nem com o outro. Eu falo alguns dias. Uns falam que é 7, outros falam que é 10. Então eu fico no meio, para não errar. E eles ficaram lá, clamando, clama. Eu fico imaginando, Jesus, a promessa. Jesus, a promessa. Promessa, Senhor. A promessa não é do dia para a noite. Promessa tem que ter choro. Promessa, para receber promessa tem que ter lágrima, tem que ter diálogo com Ele. Mas quando de repente Jesus é lindo e ele faz tudo em ordem. Quando chegou a festa das primícias, das colheitas em Israel, olha que coisa linda. Eu vejo Jesus lá no trono. Pai, envia. Quem quer algo da palavra? Quem quer receber uma revelação da palavra? A partir de hoje, você nunca mais, se você entender esse mistério, a tua vida será diferente com Cristo. Quer ver? Eu tenho um tempinho ainda e eu vou parar aqui. Quer ver? Olha, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel tem uma visão, não tem? Ele vê o trono de Deus. Imagina o trono de Deus. Aí ele fala que o trono de Deus, os 4 lados são apoiados por seres, mas só que os pés têm rodas, não é? Rodas. E dentro das rodas tem olhos, que é o Espírito Santo. Ezequiel vai falar que o Espírito Santo, ele habitava nas rodas do templo, do trono. Então primeiro você vai ver Ezequiel dizendo assim, olha, e o trono de Deus se movia.
para onde o Espírito o levava. Jeová, Senhor, El, Yahvé, vou movimentar o trono para a direita, vou movimentar o trono para a esquerda, vou para a frente. Então o responsável pelo movimento do trono de Deus era o Espírito. Aí Jesus promete que ele sairia e viria. Você já parou para analisar ou não? Naquele dia houve um vento forte. Pastor, heresia não é heresia, é só você parar e analisar a palavra. Aonde que o Espírito Santo habitava? Na roda do... E Jesus não prometeu que ele viria para a igreja? E o que aconteceu no dia de Pentecoste? Mas o vento era do quê? Ninguém viu, mas o trono de Deus abaixa. Ele iria deixar conosco aquele que era responsável por movimentar o trono. Ele estava dizendo assim: olha, Espírito Santo, o mesmo trabalho que tu faz com o meu trono, faz com a igreja. Então eu quero nessa noite que você entenda: você não foi feito para ficar aqui nem de aleluia, uma estátua. Você foi feito, a igreja foi feita para evangelizar, a igreja foi feita para buscar, a igreja foi feita para desfrutar das promessas. Ravassurianda comandará você. Se a tua vida não é movimentada, coloque ela, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo não vai ficar parado, ele movimenta. A igreja é movimento para lá e para cá. Aleluia. Por isso que ele disse: vocês vão ser minha testemunha, vocês não vão ficar parados. O Espírito Santo não fica parado, e vocês vão, ele vai habitar dentro de vocês. Aí agora eu finalizo, concluo aqui onde nós lemos. A igreja agora andando, Jesus já ascendeu aos céus. Os discípulos já estão colocando em prática aquilo que eles aprenderam em sala de aula. 3 anos e meio, em aula teórica e aula prática. Aí Lucas escreve, eu quero concluir essa mensagem assim, sobre os 4 pilares da igreja. E eles perseveravam no ensino dos primeiro pilar, palavra. Primeiro pilar da igreja é Jesus, uma certa ocasião, sentou com os discípulos e disse assim: senta todo mundo aí, porque agora eu vou lavar o pé de vocês. E Pedro olha e diz assim: meu pé não, de jeito nenhum. Se você for lavar o meu pé, lava todo o meu corpo. Jesus olha para ele e diz assim: não, Pedro, vocês não têm necessidade de se lavar todo o corpo, porque vós já está lavado pelo poder da minha palavra. Palavra limpa, palavra purifica, palavra, aleluia, ela é maravilhosa. A palavra, onde ela vai passando, ela vai deixando mais alvo do que a neve. Então eu quero que você nessa noite se alegra. Neste lugar eu creio que é ensino da palavra. Tem palavra, coma a palavra, viva a palavra, medite na palavra. A palavra, ela é tudo. E na comunhão, segundo pilar, e na comunhão. Salmo 133, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam. Ei! É como o óleo que desce a cabeça e vai sobre a barba,
a barba de... Aí depois ela desce por todo o vestido do sacerdote, vai até a orla e para. O óleo é algo representativo do Espírito. Orla é a barrinha da roupa, é a última etapa da roupa. O Espírito Santo teve esses estágios sobre profetas, sobre o próprio Jesus, sobre os discípulos. E aonde que está agora? Na orla. Então olha para o seu irmão, pela única vez, diz assim: você faz parte da orla do vestido. É a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento, ela é cheia do Espírito Santo, irmão. Aleluia! Terceiro, comunhão. Segundo é comunhão. A mesa da comunhão, o partir do pão. Terceiro, para nós finalizar. E no partido, pastor, sou batizado, mas eu não tomo Santa Ceia. Você está arriscado a não entrar no céu. Que isso, verdade, porque Jesus disse assim: aquele que não comer a minha carne e não beber meu sangue, esse tal não tem parte comigo. Mas eu falo língua estranha, se não tomar ceia. Pastor, mas eu louvando, tu acha, você vai ver que é uma graça, mas se não tomar Santa Ceia. Pastor, eu prego, se não tomar Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato de comunhão entre você e Deus. Aleluia! Você entendeu o que eu te falei? Entre você e Deus. Comunhão. O terceiro pilar. E o quarto pilar da igreja: oração. Eles permaneceram em oração. Ninguém ora se não for movido pelo poder do Espírito Santo. Ninguém ora, uma igreja não ora se ela não for movida pelo poder do Espírito Santo. Você está feliz nessa noite? Se você poderia dar graças ao Senhor Jesus nessa noite, você daria graças por quê? Eu daria graças ao Senhor nessa noite, primeiro, por Ele ter me salvado. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Que se Ele não tivesse me salvado, hoje eu estaria com uma batina numa missa. Mas Jesus me salvou, pastor. Quando eu aceitei Jesus, eu vi algo tão diferente, porque um pastor pregou para mim. Eu falei assim: ele tem algo diferente aí. E quando eu aceitei a Cristo, eu vim para minha casa todo feliz, dizendo: eu vou ser bem recebido. Engano meu. Todos os meus familiares, irmãos, amigos viraram as costas. Permaneci com Cristo. Eu vou finalizar aqui, mas eu glorifico o nome de Jesus. Você sabe por quê? Nós somos em 9 irmãos. 7 já está com Cristo. Graças a Deus. Falta 2. Até o dia do arrebatamento eu creio que Jesus salva. E a coisa mais gostosa que tem é você servir Jesus. Eu amo Jesus, eu amo falar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito. O Espírito Santo, ele não é um espírito que fica. Ele faz o quê? Ele movimenta, ele movimenta.
você vai entender que Jesus disse assim, olha que Jesus disse assim, olha, eu ando no meio da minha igreja. Quando ele está falando, eu ando no meio da minha igreja, ele está falando assim, o meu espírito está andando, hein? Ele está andando, ele vai andando, ele está andando, aí ele está dizendo, eu som dos corações, não precisa você falar, porque eu já sei, não precisa, apenas confessa e deixa e vem, aleluia, se aceite, participa da ceia, porque isso não é mérito que ele nos deu, nós não merecíamos nada. Eu paro aqui. Eu vou falar aqui como eu vou falar na igreja, tá? Onde eu pastorei. Cada glória a Deus eu aumento 5 minutos de mensagem. Glória a Deus! Então é o seguinte, eu paro por aqui dentro do tempo que nos está proposto. Eu, como não sou bobo, né? Então eu vou fazer o que? Eu não vou dar tudo. Vou deixar vocês com vontade. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Pastor Manuel, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus.